Vincent van Gogh é conhecido por todos. Suas obras estão por toda parte, em museus, na decoração de casas, em objetos cotidianos, nas redes sociais. Mas a pergunta que quase nunca fazemos é por quê? Por que Van Gogh se tornou tão famoso? O que de fato eternizou os olhos no público? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse processo e entender sobre como Van Gogh atravessou o tempo e passou da imagem do gênio solitário e fracassado para se transformar em um objeto de devoção popular, não apenas como um pintor, mas como um verdadeiro mito cultural. Van Gogh encarna quase de forma exemplar o mito romântico do gênio atormentado. A sua vida foi atravessada pela solidão, pela pobreza extrema, pela instabilidade emocional, pelo episódio trágico da orelha e, por fim, pelo suicídio. Essa narrativa de sofrimento e perseverança, pessoal, em nome da arte, cria uma identificação emocional profunda com o público. As cartas enviadas a Theo, por exemplo, seu irmão e mecenas, são documentos profundamente comoventes. Nelas vemos não apenas o artista, mas o homem, a sua inteligência aguda, as suas dúvidas, a sua paixão quase desmedida pela cor e a sua luta constante contra a doença mental. É essa exposição da fragilidade que humaniza o gênio, tornando Van Gogh ao mesmo tempo acessível e tragicamente heróico. Além do mais, ele foi um dos grandes pivôs da transição do impressionismo para aquilo que mais tarde nós chamamos e reconhecemos de expressionismo. Ou seja, o seu estilo é imediatamente reconhecível, e não por acaso, gente. A pincelada turbulenta e rítmica não funciona como um simples traço, mas como uma entidade carregada de energia. Cada pincelada é um gesto físico quase corporal, um verdadeiro registro direto do seu estado de espírito diante da própria tela. Em Noite Estrelada, de 1889, por exemplo, a gente percebe que o céu não é estático. Ele pulsa, gira, se transforma em um turbilhão cósmico emocional. A cor é outro ponto interessantíssimo, porque o Van Gogh deixa de cumprir a obrigação do realismo e passa a atuar como o personagem principal. Ele liberta a cor para usá-la de forma simbólica e psicológica. Os amarelos intensos dos girassóis, dos campos de trigo, os azuis profundos da noite, os verdes ácidos, tudo é levado ao extremo para transmitir sensação e não mera aparência. Ou seja, o Van Gogh, ele não pintava uma árvore, ele pintava a força vital de uma árvore. Há ainda a distorção expressiva. Objetos e espaços se curvam, se ondulam, se tensionam como chão estáveis de um quarto. Essa deformação não é um erro, pessoal, é uma escolha. Ela intensifica a carga emocional da cena. É justamente esse gesto que abre caminho para as grandes vanguardas do século XX. E vejam bem, o Van Gogh, ele falece na virada para o século XX. É justamente a partir desse momento que a sua fama começa a crescer, lado a lado com o surgimento da cultura de massa moderna. Então, nada disso é casual, é o resultado de um processo histórico, estético e, sobretudo, narrativo. Depois da morte do Vincent e do Theo, a Johanna Van Gogh, viúva do Theo, assume um papel absolutamente decisivo. Ela se dedica incansavelmente a organizar a obra, promovendo exposições públicas e compartilhando as cartas. A Johanna não apenas preserva um acervo, ela constrói uma imagem pública, uma narrativa coerente e emocionalmente potente do artista. Sem esse trabalho, dificilmente o Van Gogh ocuparia o lugar que ocupa hoje no nosso imaginário coletivo. E olha só que interessante, ao mesmo tempo, o início do século XX passa por uma transformação profunda na forma de pensar a arte. Movimentos como o fauvismo, o expressionismo alemão encontraram no Van Gogh um precursor, alguém que já havia feito antes aquilo que eles começavam a formular. Ou seja, a arte deixa de buscar apenas a fidelidade ao mundo visível e passa a valorizar a expressão interior, a intensidade subjetiva, a emoção. É nesse cenário que o Van Gogh é
definitivamente consagrado e exaltado, não apenas como um pintor, mas como um símbolo, quase como um profeta de uma nova maneira de ver, de sentir e de pensar a arte. Agora, com a chegada da era de reprodução e depois da cultura pop, a obra do Van Gogh encontra um terreno absolutamente fértil, porque a intensidade visual de suas pinturas se adapta perfeitamente à reprodução em pôsteres, livros e mais tarde à circulação massiva na internet. A sua imagem do homem ruivo, de olhar intenso e as suas obras mais icônicas tornam-se onipresentes. Elas ultrapassam o espaço dos museus e passam a habitar definitivamente o imaginário popular. Filmes, canções, produtos e incontáveis referências visuais alimentam e perpetuam o mito do Van Gogh, fazendo com que ele exista não apenas como um artista, mas como um verdadeiro ícone cultural. Então, pessoal, é importante compreendermos, antes de tudo, que o Van Gogh não pintou para a aristocracia nem para a burguesia. Ele pintou o mundo ao seu redor e fez isso com uma dignidade monumental. Camponeses, um quarto simples, uma cadeira, sapatos gastos, flores comuns, o céu noturno. O Van Gogh eleva o cotidiano ao nível do épico por meio de uma visão profundamente emocional. E é exatamente esse foco no universal, a solidão, a esperança, a admiração pela natureza, a luta interior, que faz com que sua obra continue ressoando de forma tão intensa em pessoas de todas as culturas. E por consequência, o Van Gogh se tornou tão famoso porque sua figura sintetiza de maneira única e profundamente potente a paixão criativa absoluta em choque com o mundo diferente. Ele encarna o símbolo máximo do artista incompreendido em vida, cujo valor só se revela plenamente após a morte. Ou seja, diante de suas obras, o público contemporâneo não vê apenas telas, apenas pinturas. Muito pelo contrário, vê a materialização de uma alma, um testemunho visceral de que a beleza pode nascer do caos e da dor. A sua fama, portanto, não é simples e nem acidental, é um fenômeno cultural complexo. Ela se alimenta ao mesmo tempo da empatia gerada por sua tragédia pessoal e do reconhecimento de uma linguagem visual verdadeiramente revolucionária. Então, Van Gogh, ele conseguiu, como poucos, transformar o sofrimento humano em uma celebração explosiva da cor e da vida. E é justamente essa contradição aparentemente insustentável que continua a nos hipnotizar e comover mais de um século depois. Van Gogh permanece porque transformou a própria dor em linguagem e nos ensinou que criar, às vezes, é a única forma de continuar existindo.